Sabe aquela ideia de que os nossos pensamentos têm poder e criam a nossa realidade? Bom, no estudo de hoje, a gente vai levar esse conceito para um nível totalmente diferente. Bem-vindos a mais uma exploração onde decodificamos ideias complexas direto da fonte. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 1 da obra Os Corpos e Suas Dimensões, especificamente na seção sobre a quarta dimensão astral. É uma intersecção incrível entre ciência e espiritualidade. E olha, a gente não está falando de um espaço vazio ou uma ideia abstrata, não. Segundo o texto, é um ambiente físico-literal, mas com uma física totalmente própria, onde a matéria funciona como uma tela em branco, moldada instantaneamente pela nossa mente. É o tipo de assunto que muda completamente a forma como a gente enxerga o poder oculto da nossa própria consciência. Para entender tudo isso, a gente vai dividir essa jornada em 5 pontos. Primeiro, a natureza da quarta dimensão. Depois, o magnetismo das formas, a matéria moldada pelo pensamento. Vamos ver alguns relatos do universo maleável e fechar com o reflexo das vibrações. Vamos lá? Então, começando com a parte 1, a natureza da quarta dimensão, que vai muito além da matéria física. Para a gente realmente absorver esse universo, precisamos de uma base sólida. O material de origem é muito claro ao definir a quarta dimensão astral. Como eu disse, não é um grande nada. É um ambiente real, preenchido por algo que o texto chama de matéria astral. E o que é isso? É uma matéria descrita como inanimada e dissociada, ou seja, ela não está presa à matéria do nosso mundo físico. Mas o grande truque aqui, a característica mais surreal dessa matéria, é o comportamento dela. Ela é incrivelmente sensível e maleável ao controle mental e às frequências que emanam aqui do nosso plano. Pensa numa argila fresca e invisível, sempre pronta para tomar forma. E essa tela aqui ilustra perfeitamente o enorme abismo entre o mundo que a gente conhece e esse plano astral. Aqui no nosso dia a dia, na primeira dimensão física, a matéria é densa, rígida, fixa. Se você olhar para uma parede de tijolos e tiver um pensamento rápido querendo que ela mude de lugar, bom, ela não vai a lugar nenhum, certo? Mas a quarta dimensão joga com outras regras. Lá, essa matéria dissociada reage na mesma hora. Ela é moldada instantaneamente pelo simples controle mental e pelas nossas vibrações. Entendendo isso, a gente passa para a parte 2, o magnetismo das formas. Agora a coisa começa a ficar visual. Como é que os objetos do nosso mundo interagem com essa dimensão invisível? O livro explica a mecânica dimensional de um jeito muito didático. Dá uma olhada nessa imagem aqui da cadeira física. O que acontece é que, mesmo sem nenhuma interferência mental nossa, essa dimensão astral tira cópias naturais dos objetos físicos. É puro magnetismo. Qualquer matéria astral livre dessa quarta dimensão é atraída por campos magnéticos. Então, o campo de uma simples cadeira, por exemplo, atua como um ímã, puxando toda essa matéria astral que está flutuando ao redor dela. E o processo segue uma ordem cronológica bem específica, em 3 passos. Primeiro, o objeto do nosso mundo, pode ser essa cadeira, uma árvore, um prédio, emite um campo magnético que vaza lá para o plano astral. Passo 2, pequenos flocos de matéria astral livre que estão soltos por lá, são puxados por esse campo. E o passo 3, essa matéria se junta e modela uma cópia astral do objeto. Só um detalhe importante que o texto ressalta. A cópia é semelhante, tá? Não é perfeitamente idêntica, porque afinal ela é feita de um material muito mais sutil do que a madeira ou o ferro. E agora que a gente entra na parte 3, matéria moldada pelo pensamento, a ruptura do desejo. Bom, até aqui a gente falou de processos automáticos, né? Uma física inanimada. Mas o estudo entra num território fantástico quando a gente coloca a consciência humana na equação. O ponto alto do capítulo é exatamente este. Todo aquele processo de cópia magnética que a gente acabou de ver pode ser completamente interrompido por nós. A consciência humana é uma força disruptiva gigantesca. A nossa vontade, aquelas emoções mais intensas que a gente sente e até a vibração coletiva do planeta, tudo isso interfere ativamente nessa matéria maleável. Sem saber, a gente dobra essa dimensão à nossa vontade o tempo todo. É um universo que não para de se transformar, e a mente atua como o grande arquiteto do pedaço. Para trazer essa teoria toda para o chão, vamos para a parte 4, Relatos do Universo Maleável. O livro original usa relatos de projeções de consciência, aquelas famosas saídas do corpo, para ilustrar isso na prática. Esse trecho aqui é do 3º relato documentado. Nele, a pessoa vivencia a quarta dimensão enquanto caminha pelo sítio de um amigo, mas o cenário é descrito de um jeito impressionante. Tudo é mais luminoso, a floresta transborda vida, o ar tem perfume. E olha a virada. Na vida real, a casa do amigo era de alvenaria simples, mas lá na quarta dimensão, ela tinha paredes de pedra incríveis,
exatamente nos mínimos detalhes, do jeito que o dono do sítio sempre sonhou que fossem. E o que a gente tira dessa história da Casa de Pedra? A fonte extrai lições muito profundas sobre as consequências ambientais dos nossos sentimentos. Primeiro, a natureza daquele sítio só estava tão exuberante porque o local era alimentado por vibrações positivas. Se fosse o oposto, se ali tivesse pragas ou poluição pesada, a cópia astral seria escura, opaca, doente. E o mais chocante, o simples fato do dono desejar intensamente uma casa de pedra literalmente reescreveu a estrutura astral da casa. A energia mental dele rompeu aquele magnetismo automático da cópia e esculpiu a rocha direto na quarta dimensão. Isso é absurdo de fascinante. E tem mais. A fonte traz o quarto relato, que é a experiência de um sonho lúcido. Nesse relato, a pessoa está voando e, de repente, aparece um pássaro gigantesco, do tamanho do próprio corpo dela, voando junto. A sacada aqui é que dentro dessa mecânica da quarta dimensão, isso não é só uma alucinação aleatória de um cérebro dormindo, não. De acordo com o texto, aquele pássaro era literalmente feito de matéria astral bruta, que foi aglomerada e materializada pelo pensamento. Só que tem um porém. Essas formas mentais têm um limite bem claro, a instabilidade. Como a matéria astral se comporta quase como um gás, se você não mantiver o foco nela, a forma simplesmente evapora, desaparece. Para um pássaro gigante desses continuar existindo por muito tempo nesse plano, precisaria que várias pessoas ficassem imaginando ele de forma contínua para dar algum suporte, alguma estabilidade estrutural. Senão é criar e sumir. Tudo isso nos encaminha para o grande ápice da nossa exploração, a parte 5, o reflexo das vibrações e os mundos que construímos. É aqui que a gente entra na camada mais emocional e reflexiva desse estudo. O livro crava que essa quarta dimensão funciona como um espelho direto da nossa consciência coletiva, e não tem como fugir desse reflexo. Dá uma olhada nessa tabela. Se uma cidade tem uma população que foca na harmonia, o reflexo astral dela vai ter edifícios limpos, beleza de tirar o fôlego e céus cristalinos. Agora inverte isso. O medo coletivo, a agressividade, a nossa poluição física, isso tudo cria céus nebulosos, pesados. Essa negatividade intensa é tão forte que chega a materializar criaturas horrendas que ficam vagando por ambientes totalmente caóticos. Ou seja, a dimensão veste exatamente a roupa da nossa vibração de origem. A mensagem nas entrelinhas, a verdadeira responsabilidade que a gente carrega, é que nossos pensamentos não ficam só presos dentro da nossa cabeça. Nessa estrutura dimensional, eles são ferramentas literais de construção. O que a gente sente por dentro transforma fisicamente um ambiente invisível lá fora, o tempo inteiro. O medo e a negatividade deixam de ser só um aperto no peito e viram uma escuridão real, palpável, visual, sendo forjada a cada segundo no tecido da quarta dimensão. O que me leva a fechar esse estudo com a pergunta inescapável que o texto provoca. Sabendo que as nossas mentes são como as mãos que amassam o barro desse plano, se os nossos pensamentos e as nossas emoções possuem a gravidade literal para construir um mundo invisível ao nosso redor, que tipo de realidade a gente está construindo, todos juntos, neste exato momento? Fica aí essa reflexão profunda para cada um de nós. Um muito obrigado pela companhia e mais essa análise incrível e até a próxima jornada de conhecimento.